Mais uma vez estamos juntos para nosso estudo em grupo, lendo agora Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos aprender sobre evolução e sexo, o aparecimento do sexo. Dobradas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Foram orientadores espirituais que fizeram esse estímulo. Presente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Bactéria diferenciada. Em todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra a configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino, a que não falta leve radícula a feição de cauda. É o Leptocris, que, em miríades de individuações, permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos, que lhes atendam à necessidade de proteção, essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofídeas de tessitura mais simples, nas quais ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existe de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre. São seres espirituais que comandam essa evolução, que submeteram a família do Leptocris a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhes os indivíduos mais complexos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora do princípio transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, Jesus coordenando tudo, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste,
o ninho propício ao desenvolvimento. Então, ele mostra aqui o passo a passo da transformação até a evolução. Evoluem-se uns sobre os outros. Eras imensas transcorreram. Isso não acontece de um dia para o outro. E esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, material e espiritual, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe esses mesmos arquitetos da sabedoria divina, os dons da reprodução mais complexa, nos cromossomos ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos, quanto possível, comparando-os aos móveis fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Como eles não têm palavras adequadas para explicar para a gente como isso funciona, eles fazem associações com coisas que a gente conhece. Os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais da natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Então, notem bem, todos esses seres físicos têm a sua parte espiritual. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a características de imortalidade nas células, que lhes renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Então, a forma espiritual cria outra forma material e assim sucessivamente. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criatura da vida, mas seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos de ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Os tecidos germinais sofrem, por milhares de anos, provas continuadas para que se lhes possa inferir o valor a que se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, os dinossauros, etc., por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomos
permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Ou seja, nós estamos aprendendo a Gênese, mas uma Gênese científica. Descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente, pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes, que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob orientação das inteligências sublimes, que nos sustentam a romagem. Circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Genealogia do espírito. Os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade da observação, lembro que isso é na década de 50 do século passado, hoje a ciência está mais avançada, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com anatomia comparada, tenha traçado forma básica à sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis de reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso que nós lemos antes, do Lepidopteryx, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, quer dizer, ponham mais zeros, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Pedro Leopoldo, 2 de fevereiro de 1958. Olha, já vai quantos anos, quantas décadas. Aqui ele quis lembrar que o ser humano, se for olhar desde a concepção até a idade, a gente recapitula todas as fases da evolução. Não é verdade? Às vezes parece um sapinho, primeiro uma morinha da ameba e vai indo, parece um sapinho, um peixinho, até parecer um bichinho, um porquinho, até parecer um ser humano. Não é verdade? Meus amigos, ficamos aqui. Eu entendo que esses capítulos são ásperos mesmo, eu entendo, mas como eu já disse, eu não poderia pular um livro. Eu tenho que ler todos. Então, aqueles que conseguem, leiam, os que não conseguem, esperam um pouco. Eu confesso que eu pego muito pouco disso aqui. Mas aviso a vocês, há estudos feitos por físicos, pessoas cientistas, desse mesmo livro. Eu vou deixar os links para que vocês possam buscá-los. Um abraço, eu aguardo vocês no próximo capítulo.